Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um episódio do Dois Pontos Podcast. Hoje com a presença de Júlia, a nossa host. Euzinha. A nossa diva rock. E quem é que estamos recebendo? Quem é hoje estamos recebendo? Doutor Ícaro Nunes. É isso? É isso mesmo. Médico infectologista. Exatamente. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação aqui. É isso. Porque, médico, professor, a gente vai falar disso tudo, viu, gente? É professor médico, Edson, professor, né? toca. Sou professor da UNEX. A UNEX. UNEX, isso. Certo. Esperando aí um concurso abrir para professor infectologista. Rapaz, eu acho que infectologia, nos últimos tempos, desde a pandemia pra cá, é um assunto que tá em alta, né? Pô, demais. Acho que abriu a mente de todo mundo. A maioria das pessoas nem sabia que infectologista existe, né? Eu não sabia, não vou mentir. Minha mãe, você vai fazer você vai especializar em quê? Infectologista. Que? É uma coisa de vacina? De fato né? Não tá errado, mas... Errado não tá. Eu conheci um biomédico. Sim. Que era amigo meu, não mora mais aqui, tá em Salvador. Ele falou que queria ter nascido burro e morrer ignorante. Quando ele Às vezes é melhor, né? Às vezes é melhor. Ele descobriu a questão que tudo da gente, no nosso próprio corpo, existem as bactérias que não podem nem se misturar. Ele falou, você futucar o ouvido e colocar no nariz, ele falou que isso não é interessante. Ele falou que se soubesse fala assim, Sérgio, se você soubesse o que eu sei, era pra você trocar de cueca de 1 em 1 hora. Eu acho que tem uma certa hipérbole. Eu costumo dizer... Um exagerinho aí. Como infectologista, obviamente, trabalho muito com doença infecto-contagiosa, né? Eu diria que atualmente, sei lá, 70% dos meus pacientes. E às vezes a família chega muito preocupada. Não sei, meu pai teve pneumonia e o pessoal fica muito preocupado. Isso é contagioso e tal. Se a gente, em teoria, bactéria transmite com uma facilidade muito grande. Mas eu costumo dizer uma coisa. Não é tão fácil ficar doente. Não fica doente quem quer. Fica doente quem pode. Principalmente em algumas doenças infecciosas, né? Essa frase foi legal. Do vírus. Vírus é um negócio mais traiçoeiro, digamos assim. Tanto é que o termo para a gente determinar o quão patogênico e a capacidade de transmissibilidade, a gente fala, esse é mais virulento, esse é menos virulento, mesmo que não seja vírus. Entendeu? Mas assim, para a doença parasitária, infecciosa, não é tão fácil assim. Então tem todo um contexto, geralmente muito relacionado à própria resposta imunológica do hospedeiro, então é uma coisa inata mesmo, e contexto ambiental e tudo mais, que propicia que aquela doença aconteça. Então, a bactéria que causa a pneumonia, às vezes é comensal, você tem colonizada no seu intestino, por exemplo, entendeu? Já tá lá. E convive muito bem, e é tudo muito balanceado. Então a gente tem bactérias patogênicas no nosso corpo. O Staphylococcus, por exemplo, é uma bactéria que causa infecção de pele pra caramba. O primórdio do estudo microbiológico foi com esse tipo de bactéria, né? Das feridas dos soldados da Primeira Guerra Mundial e tal. Então, o pessoal via, esse cara aqui, ele tomou, sei lá, se machucou, tomou um tiro, qualquer coisa... E começa a sair uma secreção muito específica, o quadro clínico começa a tem alguma coisa aqui fazendo. Então, não deve ser só do corpo isso aí, não deve ser da bala, deve ter alguma outra coisa que tá causando. E geralmente essas bactérias que fazem esse tipo de doença estão na nossa pele. E a quebra da barreira. Exatamente, a quebra da barreira cutânea, um ambiente inflamatório que congrui para isso, um hábito higiênico meio precário e tudo mais, que naquele momento, desse exemplo que eu dei, era muito comum. Então, assim, a bactéria nosso corpo inteiro tem. Elas são muito importantes, inclusive, né? Saúde intestinal. É uma relação simbiótica, né? Rapaz, demais. E nossa microbiota intestinal é importante pra caramba, velho. Agora, como você fala, ele falou tanta bactéria, tanta coisa no nosso corpo. Imagina incrível, quando né? duas pessoas têm um relacionamento sexual ou até só apenas no beijo, quantas bactérias são trocadas ali? Muitos fluidos. Mas isso é benéfico de certa forma
Por que ele não diz que a gente tem que Ou também não faz diferença? defesa? Costuma ser inofensivo. Se a gente for olhar no nosso corpo, por exemplo, nossa boca tem mais bactéria do que no nosso ânus. Você tá entendendo? Então. Já ouvi falar disso. Mas Agora na maior. Agora a galera vai rolar um beijo grego. Depende. Não vai poder mais, olha. Tá liberado. Tem um negócio assim. Por exemplo, doença de velho em novo dá problema. Doença de novo em velho dá problema. Doença de velho em velho, ok. Doença de novo em novo, ok. Sarampo em criança, assim. Sarampo em adulto, em idoso, Ave Maria. Catapora, varicela. Prima infecção de varicela em adulto é um negócio gravíssimo. Em criança é aquela virose que... Passa. Cuidou ali. Sai acabou. da escola uma semana e tá tranquilo depois. Então, isso assim, é muito importante também do ponto de vista de infecção bacteriana, principalmente. Porque eu vou dar o principal exemplo, que é mais comum. Muitas mulheres, por exemplo, convivem com infecção urinária. Infecção urinária de repetição. Pô, no consultório eu acho que a porcentagem é muito alta, velho, de É mesmo. mulheres jovens, às vezes. Tem muita idosa também, mas assim, muita mulher jovem também, que às vezes tem a vida sexual dificultada por causa disso. Porque, Por conta da namorou. infecção? Exatamente. E a grande questão é a maior parte das infecções urinárias, elas são causadas por bactérias intestinais, que colonizam o nosso intestino Da naturalmente. própria pessoa. E que lá não dá problema nenhum. Certo. Mas a atividade sexual, por exemplo, é um dos fatores de risco. Obviamente, não é uma condição sine qua non. Então, vai ter gente que nunca vai ter uma infecção urinária, mas tem algumas pessoas que, por conta disso aí, é o que a gente fala, né? Não fica doente quem pode, fica doente quem quer. Ou o contrário, não fica doente quem quer, fica doente quem pode, em grande parte das vezes, né? Então, fatores da própria hospedeira, às vezes algum desequilíbrio hormonal, às vezes uma alteração na própria imunidade inata mesmo, faz com que essa pessoa não consiga lidar Até com o essa... estado emocional também, né? O estado emocional influencia bastante na imunidade, né? Assim, é uma coisa que é difícil a gente quantificar na prática, mas muitas vezes a gente vê isso acontecer de fato e tem explicação, né? É tudo muito hormonal, assim. O cortisol, que é o hormônio do estresse, em alta o meu deve do- estar lá assim, ó. em alta dose. Ó. Vamos dosar depois, vai lá no consultório. Vai, ó. A gente faz um desconto. Então, cortisol, que é o hormônio natural do estresse, a gente utiliza derivados do cortisol, análogos do cortisol, como medicamentos. São os corticoides que a gente utiliza. Os corticoides são os anti-inflamatórios comumente utilizados, mais potentes que a gente tem. Então, só que o corpo ele se defende através de inflamação. Então, a febre que a gente tem quando a gente está doente não é a bactéria, o vírus que está causando. É o nosso sistema imunológico se defendendo. Muita gente vê a febre como um vilão, né? A febre é vilã em algumas situações apenas, não porque... Mas assim, isso não quer dizer que é o germe que está causando isso diretamente. É uma resposta ao germe desregulada e é meio que o nosso organismo ele pesa a mão, entendeu? Mas o que eu estava falando da infecção urinária é que as bactérias intestinais lá no intestino, elas não vão dar problema. Agora, a partir do momento Estão no que cantinho delas ali, no lugarzinho dela. E a mulher, o períneo da mulher é muito... O períneo, pra quem não... A gente fala assim, achando que períneo é aquela região entre, né, ânus, vulva e tudo mais. Em cima e embaixo, É em cima e muito embaixo. curtinho, né? Então, assim, o períneo feminino ele é muito curto. E a uretra feminina é muito curta também. Assim, em geral, homens têm uretra maior, mais comprida. Por isso que a infecção urinária em homem é mais incomum. E na mulher é muito perto. Então, a gente junta um ambiente favorável para a proliferação bacteriana e talvez, assim, a maioria das pacientes, das mulheres, ato sexual propicia, né? E aí a gente joga essa bactéria que é intestinal lá pra bexiga, e aí dá problema. Mas a gente tava falando de alguma coisa antes. Calma aí. Bora fazer só uma pequena pausa pra você
que está assistindo a gente agora, tá? Pra falar sobre o seguinte. Primeira coisa, eu tô de bico seco. Opa, peraí. Tô de bico seco. Quero dar aqui a melhor recepção para o nosso convidado, tá? Peraí. Depois do Convidado exaustivo aqui. dia de trabalho. Com toda certeza, a gente vai fazer um desafio, ó. Calma aí. Agora Ah, o aqui, quê? ó. A gente vai... Delivery. Pronto, a gente vai chamar o Zé usuário, Delivery. sou Você usuário. também? Eu Com também. certeza. Eu também, eu falei. E a gente vai fazer o seguinte, Sérgio vai pedir aqui e a gente vai estar cronometrando o tempo que vai chegar aqui. Foi Dan, inclusive, no último podcast, a gente lançou esse desafio, não foi? E a gente vai colocar em prática hoje pra ver. Vai chegar geladinho e em pouco tempo. Enquanto o Sérgio tá pedindo aqui, fazendo o nosso pedido, é o seguinte. Pra quem está nos assistindo, só a gente já bateu um papo aqui e tal, mas... Nem teve apresentação, né? Mas tipo assim, o que um médico infectologista faz? Tirar a dúvida de muita gente. Exatamente. É uma especialidade por debaixo dos panos, né? Por muito tempo. De fato, como o Sérgio falou mais cedo, a pandemia, ela colocou nos holofotes. Mais né? em evidência, Tinha até um né? meme na época da pandemia, era infectologistas antes da pandemia. Aí colocava foto do filme da Marvel, Capitão América magrinho. Aí infectologista, depois da pandemia, os caras... Ah, por isso você não gosta de Capitão América! Não, não gosto de Capitão Tá América. explicado, É otário, sabe? Tá explicado. Galera, a gente perguntou pra ele, a canequinha que nós temos de vários heróis, né? Temos o Batman, temos o Capitão América. Você quer Capitão América? Ele, não, Capitão América... Estão lá no perfil, né? Estão lá no nosso perfil, mas ele não quis o Capitão América. Quem assistiu Guerra Civil... Eu assisti tudo. Eu assisti, até Ultimato eu assisti tudo. Mas depois ficou meio... Não, depois parei. essa segunda leva, essa nova fase realmente tá fraca. Antes de Ícaro responder, pediu? Tá aqui, tô confirmando aqui o endereço. Aí, confirmado. Pronto. Ô, gente, a gente vai soltar aqui o cronômetro, viu? Agora pronto, fala. O que um médico infectologista faz? Então, a infectologia é uma especialidade médica que eu acho... data dos primórdios aí do surgimento da medicina mesmo. Eu acho que doenças infecciosas foram... Se a gente for pegar registro histórico de moléstias, de doenças, a gente vai ver o que é que a gente tem na história antiga. A gente tem peste bubônica, Sim, a gente tem registros do Egito Antigo de doenças de doença que se assemelhava muito, por exemplo, à varíola, que a gente consegue hoje identificar como provavelmente se tratando disso. Qual era aquela que era tipo sarna, não? Que tem até na Bíblia. Hanseníase. Isso, a Que hanseníase. antigamente era chamada de lepra, né? Isso. Então, Verdade. pois é, são doenças, são preocupações da humanidade que são muito antigas, né? Inclusive, naquele filme Papillon, já assistiu? Não, nunca assisti O não. Papillon, primeira versão. Teve uma Tem segunda que não sobre é a boa, lepra? não. A hanseníase, né, no Ele caso. foge da prisão, ele encontra uma tribo, uma galera, né? Cheio de lepra. Aí o cara chega, o líder, né, dos caras, dos Sim. leprosos, estão fumando um cigarro. O líder, né, tá fumando um cigarro. E chega, ele tá pedindo ajuda um barco. Aí o cara, num voto de confiança, pega o cigarro e oferece pra ele. Entendi. Aí ele pega e fuma o cigarro do leproso. Aí o cara pergunta, como é que Leproso você... não pode. Como é que chama? É uma pessoa portadora do indivíduo, da pessoa pronto, uma portadora pessoa portadora de Que hanseníase. hoje em dia, hanseníase. na verdade, a gente já Corrigindo, sabe viu, que não gente? é Uma contagioso, pessoa né? portadora de hanseníase. É porque são termos que a gente usa cada vez menos, porque essas doenças... Desculpa, termine que a gente... Não, é isso aí. Ele chegou, deu o cigarro pra ele, ele fumou. voto de Ele, como é que confiança. foi que você sabia que a minha doença não era contagiosa? É, Ele percebeu é que isso. tem umas hanseníases que não são Na contagiosas. verdade, hanseníase é uma doença contagiosa, mas é uma doença pouco contagiosa. Essa que é a grande coisa. E a gente, com algumas doenças, a gente costuma dizer que infectologia é a medicina dos excluídos, digamos assim, né? Pra esclarecer. Porque são doenças muito estigmatizadas ao longo do tempo, né? Por exemplo, a gente vai falar de hanseníase, de tuberculose, de HIV, que são parte do foco principal aí da atuação do infectologista. E
a hanseníase por muito tempo estigmatizou as pessoas de um modo que elas não conviviam mais em sociedade. Eram doenças que não tinham tratamento, geravam deformidades. Por conta das feridas? Não só ferida, as feridas, as lesões de pele também, mas eram muitas deformidades, né? Assim, a hanseníase, se não tratada, ela gera deformidade articular, gera lesões de pele, gera autoamputação de partes do rosto. E isso num momento histórico onde a gente não tinha tratamento nem conhecimento sobre a doença, né? Mas hoje em dia a gente já sabe, são doenças que demoram décadas do contágio até o desenvolvimento de uma doença grave, né? E hoje a gente sabe que o contágio ele se dá apenas por contato íntimo prolongado. Então essa é a descrição da literatura, né? Tanto é que hoje em dia já não se O que seria indica... o contato íntimo prolongado? Então, familiares que vivem na mesma casa, esposo, esposa, filhos, mãe, tio... E assim, desde que a preocupação maior são as pessoas que convivem na mesma casa, né? Tanto é que hoje a hanseníase é uma doença que interna no hospital e a gente não isola mais. Não tem indicação de isolamento. Porque além da gente precisar de um contato muito prolongado para haver transmissão, os tratamentos hoje em dia, depois das primeiras doses, a doença já não é mais transmissível. A carga bacilar já cai absurdamente. Então, aí, em relação a doenças, por exemplo, existem termos que há 40 anos atrás eram ditos em congressos médicos. A gente vai falar de hanseníase, por exemplo, o paciente leproso. E aí esse tipo de termo a gente hoje em dia cada vez mais evita de utilizar, justamente por conta do estigma, pra gente não... O paciente leproso, o tuberculoso, o aidético, entendeu? São termos que a gente evita utilizar porque parte do nosso trabalho como médico, pelo menos eu entendo dessa maneira, é trazer a autopercepção de normalidade para aquela pessoa. Tipo assim, eu não sou um tirar bicho, o estigma, eu não sou um né? monstro, Sim, eu posso viver, faz sentido, mas faz sentido. E meio que à luz das evidências. Não é uma coisa necessariamente, não, porque ele é bonzinho, porque é humanitário, não, porque de fato as evidências apontam para isso, né? E até mais cedo aqui nós falamos que também existe a questão psicológica, né? Mental. Com certeza. Quando a pessoa é muito rotulada várias e várias vezes, ela aceita aquilo como uma verdade e isso afeta até no tratamento, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas a gente estava falando o que é que o infectologista faz. Exatamente, bora, resumo. Mentira, resumo não, quero detalhe. Que o papo aqui tá rendendo. Né? O negócio vai. Arborização de Júlia também é difícil. Eu achei que eu era, mas Júlia também. Meu pensamento arboriza, então eu vou pedir. Você não faz ideia do que eu preparei pra você. E é engraçado, quanto mais. Eu sou uma pessoa que quando eu tô cansado, eu não fico. Ó, o pedido pra já baixo. saiu, viu? Já saiu? Olha. Ó, gente, o pedido já saiu, já tá aqui cronometrando, aqui, viu? Já saiu. Tem que ser, né? Pelo amor de Deus. Quanto mais a idade vai chegando, mais antissocial a gente vai ficando. Eu, pelo menos. E aí eu peço o que eu quero, eu evito sair. Aí, então, infectologia, né? Então, o infectologista, ele é o médico que se especializa no cuidado de doença infecto-contagiosa, né? E aí, a infectologia como especialidade eu acho muito interessante e foi uma coisa assim, eu escolhi bem na finaleira mesmo da faculdade. Aí eu ia te perguntar isso. Por que tu escolheu o infectologia? Rapaz... De onde é que veio esse estalo assim na mente? Nossa, eu quero fazer infectologia. Assim como ser médico, foi uma coisa que aconteceu no momento e que... Foram, assim, essas decisões profissionais da minha vida, ainda bem, não foram decisões muito pensadas, mas foram muito boas. Porque, na real, infectologia, eu tive contato com um serviço de infectologia já no último ano do internato, né, o 6º ano de faculdade. E foi um negócio que me marcou muito, porque além de eu ter tido chefes, preceptores muito bons, teve um grupo de residentes, que são os médicos em formação, né, se formando na especialidade, muito bons também. E as experiências que eu vivi ali meio que diferiam do que eu já tinha vivido fora. Tanto do ponto Te chamou mais a atenção? Não, e assim, me chamou a atenção no sentido de... Me cativou mesmo no sentido de... a relação com o paciente é outra. Porque muitas vezes você lida com um paciente que já tem uma história meio vulnerável e tudo mais. A relação com o paciente é outra.
a relação entre os colegas, entre o chefe e o residente, o estudante é outra. Então, pô, eu gostava muito de urologia, certo? Urologia era uma especialidade que eu achava muito legal. Por isso que ele falou que a boca tem muito mais bactéria. Exato. Verdade. Vamos relembrar isso. Eu achava... Beijo grego liberado. Tá gravado. Eu gostava muito de uro na época da faculdade. E aí eu fazia estágio, eu acompanhava o pessoal, o serviço de urologia, entrava nas cirurgias, ficava louco atrás de residente pra, pô, posso entrar na cirurgia aí também e tal. Deixa eu participar. A única... a única não, mas acho que foi a primeira cirurgia que eu performei como assim, fui o autor principal. Foi um primo meu, Felipe. Abraço. Viu? O pinto de Felipe foi tocado por mim. Se não tem mais fimose. Adorei saber. Então era nesse nível, assim, eu era nerd. Que situação, viu? Era nerd da urologia. Eu imagino ele chegando assim, primo, vem cá no quarto. Deixa eu pensar uma coisa aqui, Deixa eu fazer uma coisa. Não, Deita aí. A gente fazia faculdade, ele fazia farmácia, eu fazia medicina e a gente morava junto. Que fio antes de ser médico, ele fazia. Fio não é médico. Antes de. Não. Não, ele fez farmácia. Tinha. Ele é farmacêutico, aí a gente morava junto em um determinado, assim, nos 2 últimos anos ali da minha faculdade, a gente morou junto, talvez até um pouco mais. E aí ele, pô, velho, eu tô com esse problema aqui e tal. Você consegue. E ele já sabia que eu colava com o pessoal da URO. Você consegue agendar uma consulta pra mim lá? Eu falei, não, beleza. Aí tinha um residente que era brother, aí atendeu. E aí no dia de fazer, aí ele falou, o residente falou, não, beleza, eu faço, mas eu não tenho auxiliar. Então, tipo, a gente vai fazer no horário meu. Então, você vai ter que estar lá. Beleza, tá bom. Sei. Eu vou. Eu já tinha acompanhado várias vezes esse procedimento. E aí ele chegou na hora, não é seu primo? Então faz. Vem aqui pro lado de cá. Chegou lá, assim, ó, eu não tenho bisturi, mas tenho essa faca. Exatamente. Entendeu? Pega. Felipe lá deitadinho. E eu imagino na cabeça dele ele ouvindo isso, velho. Tipo, porque não é uma anestesia geral, a gente dá uma anestesia local, um negócio pequeno, rápido. E aí, imagina ele ouvindo, não, você que vai fazer. Aí ele, pô, velho. Meu primo, velho, O cara que lavou a louça ontem, velho. Sabe o quê? O primo dele não pode nem devolver o favor, vai dar o quê? Um laxante pra ele? Verdade. Lá... Ele não vai nem aceitar, não tem nem como. Jamais. E aí, tipo, eu gostava muito de uro e tal. Só que eu notava uma coisa, que a relação dos chefes, porque pra ser urologista tem que fazer cirurgia geral, né, antes. Então é uma especialidade cirúrgica que tem que passar, é um pré-requisito. Opa! Campainha chegou. Tocou, peraí. Mas pode continuar, sim. Não, então. Aí... Pra fazer. E eu notava que a relação do chefe com o residente não era uma relação muito amistosa, entendeu? Era uma coisa mais hardcore. E enquanto eu era estudante, pra mim era tudo bonito, era muito deslumbrado com tudo, mas depois isso começou a pesar na minha mente. E aí teve esse contato com a Infecto, e foi um negocinho de divisor de águas mesmo, porque depois que eu passei pelo estágio de infectologia, já entrou na minha cabeça que era isso que eu queria fazer. Ó. Invasão! Aê. Chegou! Viu aí, gente? Rápido, viu? Viu como o negócio é rápido? Vocês estavam aqui com a gente. Quem cronometrou. Esse cronometrou. Chegou. Olha só, chegou nossas coisinhas chegou aqui, nossas bebidas. Positivo. Gente, use o aplicativo Zé Delivery. Rapaz, é rápido pra caramba, gente. Você, ó, em menos de 15 minutos que a gente tava conversando aqui. Foi menos mesmo. Foi menos de 15 minutos. Rápido, muito rápido. Tá gelado? Tá. Geladíssima. Tá geladíssima. Perfeito. Geladíssima. Cara, valeu. obrigado. Nada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Thiago, Lion. Eu sempre falo pra todo mundo, porque eu sempre fui cliente do Zé Delivery. Quando a gente soube dessa parceria que ia acontecer, meu Deus do céu, eu urrei. Que felicidade. Falei, meu Deus!
Não, eu sou Patrocinados também. pelo Zé Delivery, meu Deus. Imagina. Seria um sonho na Terra. Seria um sonho demais na Terra. Agora sim, continue. Eu acho que eu tava no final. Então, assim, eu já tava meio que desanimando de alguma especialidade cirúrgica mesmo, porque por conta da estafa que eu via do pessoal e tal. Com essa foi meio frouxice. Né? Isso, sim. Frouxice da minha parte. E aí meio que eu tava meio perdido. Eu tava meio perdido na minha cabeça, pô, fazer o quê e tal. E aí eu tive esse contato com a infectologia. E aí tive professores excelentes e tudo mais. Eu fiz esse estágio. E depois disso, meio que já coloquei na cabeça. Eu saí do estágio com a certeza de que eu queria fazer aquilo. Entendeu? Isso é muito bom, né? Porque você já vai literalmente no alvo do que você acha que você tem. Oh, nossa, eu tenho aquela vocação. Exatamente. Vocação. Não, vocação é tipo, eu gosto daquilo. Eu sou inclinada àquilo, a fazer aquilo. Eu acho que tem muita gente que tem vocação para fazer o que faz, mas no meu contexto foi tipo assim, pô, eu posso fazer isso aqui minha vida inteira. Entendeu? Uhum. Eu vou ser feliz fazendo isso. Exatamente, a vida inteira. porque vai me dar uma satisfação maior do que o salário que eu vou ganhar, entendeu? Vai dar uma satisfação de, sei lá, de propósito mesmo. Eu sempre tentei ver a minha escolha profissional, eu sempre tento fazer isso, ver minha escolha profissional como um propósito de vida mesmo. Porque eu acho que tem tanta gente que passa a vida toda tentando achar um propósito pra vida e não consegue. E eu, graças a Deus, eu consegui me achar nesse rolê aí de ser médico e ser infectologista. Os pagamentos, eles são além do monetário. Agora, sim, em relação a isso daí, minha opinião particular, tá? Sim, claro. Como também profissional da saúde, eu não tinha noção da importância de um médico infectologista até ter o boom da Covid. Da pandemia, né? Exatamente, da pandemia. Você trabalhou na pandemia, né? Demais. Eu tava no 2º ano da residência. No 2º ano? Foi, no 2º ano da residência e foi quando... De certa forma, obrigado. Você, assim, não querendo de forma nenhuma falar que foi uma coisa boa, mas de certa forma o período da pandemia foi bom pra você? Em experiência? No sentido tá. educacional da coisa. É isso. De fato, né? Assim, a curva de aprendizado dentro da medicina, ela é uma coisa que depende de acontecimento, diretamente proporcional à quantidade de casos que você vê. Houve um benefício claro em lidar com um paciente crítico. Essa coisa de lidar com paciente crítico era uma coisa... Eu sempre foi um interesse meu, na verdade. Houve um benefício, de fato, isso é inegável. Mas, para mim, que sou infectologista, foi ótimo. Porque, do ponto de vista educacional, tá, gente? Apenas. Porque... Que, na verdade, é o que mais importa. Porque você acaba evoluindo o seu conhecimento, né? De prática. Só pra não parecer que eu tô comemorando sim, a pandemia. Sabe. Todo mundo entendeu, né? Se não entendeu, por favor, aqui eu dou a volta e entende de novo. Mas, assim, pra mim, que era residente de infectologia, isso... ajudou no sentido de ter mais confiança, de ter mais segurança para lidar com um paciente mais grave, e a gente aprendeu pra caramba nesse período conceitos que eram antiquíssimos, assim, só em livro? Não, eram conceitos muito bem estabelecidos dentro da medicina, foram mudados depois da caiu pandemia, por terra, né? Tipo assim, você viu aí que saiu aí o pessoal, acho que foi da USP, tava falando que a máscara nunca foi eficaz contra a Covid. Você viu falando isso? Não queria ver, mas você ouviu falar disso? Muita gente. A pandemia da Covid, ela foi um boom de maluquice que saiu aí, desculpa o termo, né? Mas... mas maluquice não, foi muita loucura que saiu também. Uma onda de negacionismo muito grande, né? No mundo todo, não só aqui no Brasil. Acho que a gente nunca tinha passado na nova... Aqui no Brasil. Na nova era, né? Eu acho que não. Também, assim, já teve muita doença que surgiu, se a gente pegar a década de 80, começo de 90...
que a gente teve, por exemplo, a pandemia do HIV, que a gente vive até hoje. Depois vamos falar sobre isso, hein? Tinha muita coisa esquisita sendo dita e assim, culturalmente, muita coisa estranha acontecendo, mas por desinformação mesmo, por ignorância, né? Porque ninguém estava acostumado. Ninguém sabia, na verdade, o que acontecia, né? E eu via meus professores falando, os mais antigos falando da época que o HIV começou a surgir, e eu não conseguia me conectar muito com aquilo. Tipo assim, como é que surge uma doença não era você realidade, não sabe nada sobre ela, você não sabia da existência dela, você nunca tinha ouvido falar, ninguém sabe nada sobre... Um negócio esquisito pra caramba, como é que faz, o que é que faz? E a gente viveu isso exatamente a mesma coisa quando a pandemia começou. Eu me lembro claramente do primeiro paciente que eu atendi com Covid, eu me lembro... Muita coisa foi muito marcante, assim. Eu até tatuei, né? Essa daqui... Tem um Don't Forget 2020, né? Então, caramba, nossa, eu tenho um relógio de bolo desse tatuado também. Isso aqui, esse relógio é inspirado em um anime, que eu sou nerd. Olha. Falaremos também. É Full Metal Alchemist, o melhor anime de todos. Minha filha é apaixonada por Demon Slayer. Demon Slayer é massa. Eu vinha com a camisa de Demon Slayer, velho, hoje. Você percebeu, né, como é que é o assunto? Vim mais formal. A arborização dos pensamentos, a neurodivergência coletiva. Continua, vai. A gente estava falando da pandemia. Então, assim, na minha formação, assim, houve um benefício, de certo modo, a duras penas, então o custo foi muito alto, né? Assim, o custo pessoal, de fato, de saúde mesmo e tal. Muita gente boa morreu. Tipo assim, pra gente que foi profissional, não vou dizer pra mim, né, assim, muita coisa aconteceu ali naquela época de, ter que trabalhar, mas ter que ficar isolado. Então, tipo assim, eu morava com um amigo, e aí ele, tipo assim, ele saiu de lá, foi pro interior, veio pro interior, eu fiquei sozinho. Pra não ter o contato. Pra não ter o contato e tal. Caramba. Então, assim, é necessário, mas às vezes é um pouco difícil, né, e tal. Eu não era careca antes da pandemia. Eu tô falando sério. Sério? Eu era calvo. Aquele cara que tem cabelo, mas tem umas entradinhas assim já. E meu pai, ele é careca, tá ligado? E aí na pandemia eu vi que, tipo assim, foi o cortisol, amigo, foi o cortisol. Não dá. Não foi vermectina. Que velho, não me fala disso, não, pelo amor de Deus. E aí, tipo, teve uma hora que eu falei, rapaz, eu não quero ficar calvo. Eu não quero ser calvo. Eu quero ser careca. Antes de ser calvo, eu quero ser careca. Então, quando a calvície começou a ficar galopante, eu falei, não, vou raspar logo. E depois disso, foi um caminho sem volta. Foi o que eu acabei fazendo aqui também. Foi um caminho sem volta. Tenho essa experiência dentro de casa. Adoro ser careca. Meu único problema com ser careca é ter que estar raspando de maneira rotineira, porque é chato pra caramba. Quando fica crescendo. Fica feio demais. O penteado fica esquisito. Sim, mas assim, voltando pro negócio da formação, né? Então, eu acho que para outras especialidades, isso talvez não tenha sido muito legal, falando da formação. Porque aconteceu um fenômeno incrível, porque eu fazia residência, mas eu trabalhava também, né? Tipo, eu era plantonista de um hospital grande lá de Salvador. Rapidinho, isso na época da Covid. Na época da residência, na época da Covid. Então, primeiro ano, comecei a trabalhar... Tem aquela coisa, a bolsa da residência na minha época, a residência médica é um negócio engraçado, um negócio meio masoquista, mas necessário demais. Que é tipo, uma grana que geralmente é difícil de você conseguir se manter, tipo assim, morar perto do hospital e tudo mais, com a bolsa da residência. Então, quem não tem muita grana ali naquele momento, tem que acabar trabalhando por fora, né? E aí eu fiz isso durante... Eu trabalhei fora da residência. Você trabalhava e estudava. Eu trabalhava... A residência não é necessariamente só estudo, é um trabalho. Assim, você vai lá... Você vai atender, né? O serviço depende do residente, mas é como se fosse um estágio de 60 horas semanais, entendeu? Com mais responsabilidade. Exatamente. Você tem um carimbo ali, mas é supervisionado. Então, eu trabalhava e etc., e na época da pandemia, eu trabalhava num hospital grande, eu era plantonista de um hospital grande. Em Salvador. Em Salvador, um hospital particular, né? E a gente, quando isso começou, a gente começou a notar o seguinte, que as outras doenças, as outras emergências médicas, elas meio que começaram a sumir. Não existia mais, só tinha Covid. Exatamente.
foi um fenômeno muito, muito engraçado esse, porque a gente se perguntava, cadê o infarto? Cadê o AVC que a gente não vê mais? Cadê a infecção urinária? Cadê minha infecçãozinha urinária, velho? Pô, tirou de mim esse negócio. Não tem Realmente, a gente conversava isso, oh meu Deus, que saudade eu tenho de tratar uma infecção urinária, uma pneumonia, entendeu? Porque era Covid o tempo todo, né, velho? E tipo assim, o paciente internado era um paciente grave pra caramba. Então, era um negócio que era muito exaustivo mesmo. E você assim, tava. psicologicamente também. Você tava literalmente em Salvador, no berço do que o pessoal popularmente falou que tinha sido a porta de entrada por conta do carnaval, né? Por conta de turistas, etc, etc. Você concorda com isso? De forma geral, óbvio. Eu acho assim, a ideia ela não é necessariamente errada. A ideia de que, porque grandes aglomerações, é sabido que grandes aglomerações... Recentemente o pessoal de um jornal digital me mandou algumas perguntas justamente sobre isso. A virose do carnaval e tudo mais. E o ponto é esse. Grandes aglomerações, elas de fato geram circulação de patógeno, né? É inegável que isso acontece. Mas atribuir diretamente ao carnaval, eu não consigo fazer essa correlação tão direta, né? Até porque não teve carnaval em vários outros lugares e isso aconteceu da mesma maneira. Por exemplo, o primeiro paciente com Covid que eu atendi foi numa emergência desse hospital que eu trabalhava. E era um cara muito importante socialmente falando. E ele tinha recebido... A filha dele estava em Nova York. E ele tinha... A filha e o genro tinham vindo de volta. E nesse avião, no avião que ela veio, aparentemente tinha alguém com Covid. E ela veio para casa, o pai teve Covid e... Foi passando, e ele né? teve que internar. Foi pegando, e aí, tá. assim, nos dias subsequentes, os colegas... A prima de seu fulano internou hoje. A sobrinha internou hoje, entendeu? Então foi um negócio, uma escala exponencial que a gente viu. E à medida que os casos de Covid grave foram surgindo, a gente parou de ver as outras coisas. Isso foi muito interessante. Às vezes o infarto acontecia no internamento pela Covid. Pela Covid. Mas as pessoas pararam de ir na emergência. Por medo, né? O medo de hospital, sim, ninguém vai ao hospital e tal. Ia a dor em casa, mas não ia, entendeu? Então, e foi prejudicial, de certa forma, para algumas pessoas, né? Com certeza. E aí, voltando para tentar finalizar a questão da formação... Bora. Sim. Então, acho que para outras especialidades talvez não tenha sido muito legal por esse motivo, né? Assim, do ponto de vista de formação, né? Porque o pessoal da cardiologia, por exemplo... não ia mais na emergência porque não tinha mais pessoa com infarto lá. Só entendeu? Covid. Mas, assim, de fato, Covid. independente da especialidade médica, foi uma época de muito aprendizado, porque eu, por exemplo, era plantonista e do meu lado tinha um neurologista e do meu lado tinha uma angiologista, porque meio que todo mundo tinha que fazer isso, porque a demanda aumentou demais. A quantidade de plantonistas no hospital duplicou. Precisou duplicar. Então, realmente, nesse caso, aquela frase de que não haviam médicos suficientes foi verdadeira, né? Porque todo mundo teve que se juntar. Na verdade, é difícil. Assim, na realidade que eu vivi, a grande questão não é a ausência de médico, e sim talvez a redistribuição deles, né? Porque... a pessoa, a quantidade, por exemplo, o cirurgião, ele não tinha mais o consultório com cirurgia eletiva dele. O espaço tinha sido cedido, né? Não é nem o espaço, a demanda. Porque o paciente que ia fazer uma cirurgia de vesícula preventiva, que estava marcado para daqui a 2 meses, ele não vai mais fazer. Por causa da pandemia, ele não quer entrar no hospital. Entendeu? E isso acontece. E chegou um certo momento... que isso se tornou uma regra. Na parte mais quente ali da pandemia, o hospital parou de atender não urgência, né? Então, tanto pela segurança do paciente, quanto pela demanda ali que não tinha, que não dava, não tinha espaço, não tinha material, não tinha nada. Não quero te interromper, rapidinho. Ô Ícaro, me explica um negócio. Você falou que você estava lá durante a pandemia, você estava naquele momento de experiência, né? Então você deve ter visto vários casos até incomuns
por exemplo, os chamados assintomáticos, não é isso que chama? O Sim, pessoal que tinha o Covid, mas não desenvolveu, não teve sintoma nenhum. Não, isso acontece demais. Mas assim, isso é proveniente de quê? É a questão Isso aconteceu genética? com o Anakin, viu? Isso aconteceu com o Anakin. Porque o Anakin, na época, se eu não me engano, ele tinha 6, 7 anos. Criança não dava. Eu peguei uma gripe que ficou uns 3 ou 4 dias durante a pandemia, mas eu só espirrava mesmo, alguma coisinha assim, mas não sentia mais nada. Eu ouvi Não casos teve de dor de gente cabeça, dizendo não que teve só teve pigarro. Que só teve pigarro, só pigarro. Esse conceito de infecção causar doença, um vírus ou uma bactéria causar ou não causar doença, ele já é conhecido há muito tempo. Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma preocupação muito grande com a influenza. Gripe. Isso, o vírus da gripe, que é um vírus no qual a taxa mutacional é muito alta, a gente tem campanha vacinal anual com cepas diferentes, né? Porque o vírus muta demais, então todo ano a gente tem que estar atualizando. E é uma doença que assim, já nos preocupa do começo do século XX até agora. Então, É véia, viu? Contagiosa? É Pode ser véia. dizer Não. Assim, a grande questão é a capacidade de fazer doente. E quem fica doente costuma ficar doente grave, entendeu? Então, essa preocupação ela data do começo de 1900, quando a gente teve a gripe espanhola, né? Que foi Gente, o grande... é coisa muito antiga. É coisa muito antiga. Quando foi o boom do negócio. E que na época matou, se eu não me engano, me corrijam aí no chat se eu estiver errado, mas se a memória não falha, cerca de 1/3 da população europeia na época. Entendeu? Não, porque foi tenso, né? Então, toda vez que um patógeno novo surge, é mais ou menos isso. Então, a gente não tem imunidade de rebanho, que a gente chama. Então, Pra todo mundo ter um tipo de população resistência, né? A gente coloca mais ou menos ali 70%. Então, a gente tem uma população, 70% é imunizada para aquilo ali, meio que aquele germe não consegue circular. Porque ela chega em mim, mas ela chega em você que é imune. E ele não consegue passar pra ele. Exatamente, entendeu? paralisa. Uhum. Isso é o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então, mas essa preocupação, esse conceito de quem adoece e quem não adoece, ele já é muito antigo. E daí que surgem, porque o que é que a gente via na influenza antes? A gente usou muita referência da infecção pela influenza, porque é uma infecção viral também altamente virulenta e tudo mais, com potencial de fazer doença grave. O que é que a gente percebia? Que o paciente, que ele é jovem, rígido, não tem um problema de saúde importante, ele não costuma adoecer. Adoece, mas com uma frequência menor. E aí a gente começa a criar o conceito de grupos de risco, né? Nesse contexto. Então, quais são as pessoas que são mais propensas a ter doença? E aí o ambiente influencia? O ambiente influencia na transmissibilidade. E assim, periféricos relacionados ao ambiente, que vão acabar influenciando na sua imunidade e tudo mais. Então, se você tem uma má alimentação, se você é uma pessoa cronicamente estressada e por aí vai. Mas o que a gente consegue isolar de mais importante são fatores orgânicos mesmo. Então, extremo de idade, no caso da Covid, pessoas obesas, pessoas com... Não só obesas, mas, por exemplo, eu vi muitos... Cardiopatas, diabetes, hipertensos. Os famosos grupos de risco. Exatamente. E a gente viu muito, por exemplo, o indivíduo jovem que adoeceu mal. Quando a gente olhar, geralmente ele tinha alguma comorbidade. Isso não é uma regra, mas assim, em medicina, eu costumo dizer para os meus pacientes, se medicina fosse matemática, minha vida talvez fosse mais fácil, mas não é. Ia ser mais certa. Na maioria das vezes, a gente via o cara que era jovem, a gente se preocupava com o cara que era jovem, que chegava na emergência, tinha 25 anos, mas tinha 200 quilos. E a gente, esse cara vai piorar, entendeu? Ou então é um cara que, sei lá, é jovem, mas tem anemia falciforme. Esse cara vai piorar, entendeu? Tem outras patologias associadas. Vários outros problemas, exatamente. Porque é aquela coisa, o que eu já falei, não fica doente quem quer, fica doente quem pode. Então, geralmente tinha um contexto ali por trás. E isso acontece com várias infecções, inclusive a Covid. Então, eu tive Covid
já no final da pandemia, rapaz, isso foi muito engraçado, porque eu passei por Você, 2 anos, um ano e contato tanto. direto, todo, Não, foi o exatamente. primeiro ano. Contato Era direto. a cara na boca do paciente, obviamente, né? Porque eu tava lidando ali com os pacientes mais graves, então, pô, fazia 6 intubações, 7 intubações no dia, entendeu? É um vírus de infecção predominantemente respiratória, né? A transmissão por gotícula. Então, quando a gente está falando aqui, microgotículas são expelidas, geralmente num raio de 1 metro a 1,5 metro de onde a gente está, e essas gotículas ficam em superfície, entram em contato com você, e essas gotículas em contato com mucosas nossas, geralmente árvore respiratória, boca, nariz, mais olho também. Mucosas em geral, o vírus consegue penetrar, né? E aí você falou uma coisa da questão das máscaras, de não proteção e tudo mais. O que acontece é um vírus de transmissão iminente, predominante por gotícula. Toda patógeno de transmissão por gotícula, a gente tem uma importância muito grande da higienização das mãos. Porque é através das mãos que a gente acaba... Porque existem patógenos, eu vou dar um exemplo, tuberculose, que a transmissão se dá por aerosol. Então são partículas muito menores que ficam suspensas no ar por muito tempo e aí a gente inala essas partículas, ok. A Covid, na maioria das vezes, ela não se comportava dessa maneira, exceto quando você ia instrumentalizar a via aérea do paciente. Desculpa. Quando você ia fazer algum procedimento, então, na intubação, ele aerolizava algum conteúdo. O paciente ia passar uma sonda nasogástrica. Não, mas aí seria de uma via diretamente, porque você tá em contato direto. Mas é a coisa de sair o aerosol. Geralmente, a pessoa infectada pelo SARS-CoV-2, ela não solta aerosol na fala, na respiração. E aí, nesse contexto, o contato, ele se torna muito importante, entendeu? Então, houveram estudos publicados, inclusive, de vamos passar suave... É um cotonetezinho que a gente usa. Delícia! Eu mesma já fiz o meu teste de suave nasal. Vamos ver se a respiração influencia. Então teve trabalho mostrando, vamos passar suave aqui no ar, 1000 suaves, num quarto onde tinha um paciente, estava sendo tratado um paciente com Covid. Vamos ver se vamos ver se cresce vírus aqui. E na verdade não crescia muito. Então, a importância do contato era muito grande, de fato. Direto, né? Como eu disse. Então, eu passei o ano do boom da pandemia dentro, às vezes a gente dormia no lugar. Porque às vezes tava com aquela roupa todo paramentado, e aí pra sair era um trabalho danado. Deixa eu ficar aqui às vezes eu caía no consultório mesmo, entendeu? Tipo, não, deixa eu tirar um cochilinho aqui, ó. E aí, tipo, daqui que eu suba pro lugar de dormir, que eu volte, que eu bote de novo, daqui a 20 minutos vão me ligar, eu tenho certeza, então vou ficar por aqui mesmo pra tirar meus 40 minutos de descanso. E não tive infecção. Eu fui ter infecção, os bares abriram. No finalzinho é foda. Não, no finalzinho. A primeira vez, as pessoas estão saindo... já tá começando a vacinar e tudo mais, a coisa esfriou e etc. Aí eu, vou num bar com os amigos. Deixa eu ir aqui, depois de tanto tempo. Daí... ali eu tive certeza, entendeu? Obviamente, não é 100% dos casos, mas a maioria da transmissibilidade aconteceu na vida cotidiana mesmo, né? Que era um lugar onde a gente não se preocupa muito. Porque no hospital, por exemplo... Até porque você tá ali... Né? Você tá ali pra se divertir. Você não vai ficar... É difícil ter pessoas que não pegaram Covid, né? Tem algumas. A gente pegou no primeiro ano. Às vezes tiveram assintomáticos. A gente pegou no primeiro ano e aí são essas pessoas que, às vezes, tiveram uma resposta imunológica adequada, entendeu? O inócuo viral, ou seja, a quantidade de vírus que houve o contato não foi tão grande e por aí vai, né? Então, depois que eu tive Covid leve, não precisou internar. Só uma vez? Ou foi mais de uma vez? Que eu saiba uma vez, como o povo diz, né? Que eu saiba eu não tive, mas foi uma vez só.
Mas aí é chato pra caramba, né? É aquela coisa, pô, eu tive que ir lá no hospital onde eu trabalhava. E foi aquela coisa, pô, eu tô com Covid quando. Eu não me esqueço nunca. Eu entrei no meu banheiro, fui tomar um banho, eu tava meio mole, assim, meu nariz meio congestionado, etc. Aquela coisa, pô, tô meio resfriado, né? E nessa época todo resfriado era Covid. Ai, nossa, verdade. Quando eu fui tomar banho, isso no terceiro dia do início dos sintomas, eu fui tomar banho, peguei meu Head and Shoulders, na época eu tinha cabelo, como eu falei. Olha, o patrocínio. Head and Shoulders. Perdão, não pode, desculpa. Não tem problema não, pode mandar um kit pra gente. Head and Shoulders. Head and Shoulders. Pra careca, aí se tiver, mano. Então, na época eu tinha cabelo, né? Peguei meu shampoozinho, ó. Tinha um jogador de futebol na frente. E aí aquele azulzinho tem um cheiro bem... Médica detalhes. Adoro. Tem um cheiro bem característico, assim. Tem, sim. E aí eu me lembro que eu, esfreguei no cabelo e tal. Cadê o cheiro? Aí eu virei meio pra dar aquela guarda na barba e não senti cheiro de nada. Eu falei, velho... Aí lá vai ele, lá no hospital, fazer o exame, o PCR e tal. Aí, pô, tive que passar. A colega lá velho. Eu vou te dar uma testada aqui, aí me deu. Fica aí de molho, ó. Era tristão, tá ligado? E o medo, velho. Nessa época o medo era muito grande, velho. Grande. Rapaz, o medo era grande demais. Todo dia tinha alguém assim que desabava, algum colega. Que era a galera que tinha filho e tal, não sei o quê. Então, e aí o medo foi. E naquela, né? Pô, não. Agora não vai dar problema, não. Mas do 6º dia pra frente, ficava com o oxímetro no dedo assim o tempo todo. Deixa eu ver. Eu começava a querer achar que. Tipo assim, daqui a pouco ia começar, ficava taquicárdico, o coração disparava. Pô, aí a mente, né? Mas foi de boa? Passou por você de boa? Foi de boa, não tive problemas assim, não. O problema maior foi psicológico mesmo. Tinha a onda de você ficar isolado, e até porque essa coisa de isolamento, quem é profissional de saúde que trabalhou, não sentiu tanto. Eu não senti tanto. Porque eu via meus colegas, eu conversava, batia resenha, não sei o quê. No começo era medo pra caramba, depois a gente, normalizou. Exatamente. É isso aí mesmo. Vamos fazer um rápido intervalo aqui. Eu já ia falar isso agora, eu tô com fome. A gente vai comer uma pizza aqui, que a La Forneria já mandou pra gente, já saiu de lá, daqui a pouco tá chegando aqui. Gosta de pizza? Eu gosto. E não almocei hoje, viu? Trabalhando demais, né, amigo? Leandro, tu sacou, né? Exatamente, eu entendi. Eu não deixa pra ele. Os pedaços lá na porta. Tem que tirar. E deixar. Gente, eu queria aproveitar aqui e mandar um grande abraço a Thiago, a Lion e ao Allen também, do Zé Delivery. Obrigado, amigo. Foi fantástico aqui a experiência, tá? Você pediu pelo aplicativo. Chegou certinho e geladinho. Gente, lembrando, o aplicativo é somente para maiores de 18 anos, tá? E se for beber, não dirija, tá? Também quero mandar um abraço à La Forneria. Muito obrigado aí ao Léo. Pizza, tá? O Luciano e aí ao Diego. Muito obrigado, viu, gente? Aí pela força, pelo carinho. A pizza é fantástica. Já comeu da La Forneria? Não, ainda não. Vou comer hoje. Você vai saber. Vai ficar fã, viu? Gente, não esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. YouTube, Instagram, Spotify, Teco Teco. E também não esqueça de marcar o sininho, viu? Marcar o sininho e manter para ficar informado de todas as novidades. Porque toda sexta-feira a gente vai estar aqui com vocês. Isso. Então é rapidinho, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. É vapt-vupt, vapt-vupt, vapt. Sair de casa pra comprar bebida é furado. Olha lá, Simone, a galera já chegou e tá perguntando da bebida. E a gente presa nesse trânsito. Olha lá, andou. Ai, minha roda. Melhor chamar o Zé. Com o Zé Delivery é bebida gelada na porta de casa. Se beber, não dirija.
Dois Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Agora, ao nosso segundo bloco, eu estou aqui terminando minha pizza deliciosa da La Forneria. E aí, o que achou da pizza? Gostou? Rapaz, a pizza é muito boa. Ela é o tipo de pizza que eu gosto. Ela não tem não é muito maçuda, assim, não deixa muito... E também tem pizza que recheia demais o negócio. E aí parece que você não sente gosto de zorra nenhuma. Entendeu? E aí o equilíbrio dessa pizza é muito bom. Fazer na medida, né? É muito bom. Gostei da análise, gostei da análise. Pra Eu sou você um que... cientista, rapaz. Você vai pedir pra dar uma opinião, Gostei, eu vou falar gostei. uma palavra? Verdade. E pra você que continua acompanhando a gente aqui, tá? Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, Instagram, Spotify, o TikTok, vai estar tudo... Como é que é? Vai estar tudo por aqui, tá bom? E é o seguinte, a gente já teve nossa bebida, já teve nossa comida e a gente vai começar agora o segundo bloco. Segundo bloco. Na verdade, a gente... O primeiro bloco foi eu vou tentar ser mais sucinto agora, porque eu sou uma pessoa... Não, eu gosto dos detalhes. Meu pensamento ele é muito arborizado, entendeu? Mas às vezes, isso é podcast, é isso. A coisa vai puxando uma coisa, puxando outra, vai rolando. Não, às vezes perguntam uma coisa, eu respondo... o negócio vai pra um ponto que eu esqueço da pergunta, então a gente já tá falando... Só presta assim, porque eu gosto de detalhes. E eu agora? Queria a gente só para concluir o nosso papo sobre a Covid. Sim. É a questão das vacinas. Eu vi um zoom aí dizendo que teve umas polêmicas com as vacinas, tem gente que morrendo com efeito colateral das vacinas e tal. O que você sabe sobre isso? Eu vou respirar fundo para responder essa pergunta. Gente, polêmica. Foi boa. Nem chega a ser polêmica, na minha humilde opinião. Porque polêmica é quando tem 2 pontos e eles estão debatendo para ver quem tá certo. 2 pontos. Então aqui é o lugar de ter polêmica, né? Aqui é o lugar de ter polêmica. Gosto assim. Velho, a questão da vacina, e é muito triste isso, na verdade, porque na época da pandemia, pra gente que viveu aquele negócio, aquela realidade, né? E isso aqui sem querer pagar não, coitado, ou então, sem fazer juízo de valor do ato em si, mas pra gente que viveu aquilo ali como profissional, isso foi um negócio que sem precedentes na vida de jovens médicos, assim, né? Eu acho que o pessoal mais antigo teve essa experiência com outras doenças, mas pontuais, assim. Mas, velho, foi um negócio assim absurdo de coisa que a gente nunca teve, que não foi preparado. Você tá trabalhando em um hospital e ter 7 pacientes em insuficiência respiratória, mas só tem 4 ventiladores. E você tem que, tipo assim, escolher. E qual é o critério que a gente vai usar? A gente vai usar o critério de quem tem mais possibilidade de sair, entendeu? Então foi um negócio muito pesado mesmo. Eu acho que esse debate a respeito da vacina, da maneira, porque eu acho que debater tem a ver com método científico. Tem que método ser, né? científico, ele trabalha respondendo perguntas, refutando conceitos e por aí vai. Mas a maneira como foi feita foi uma maneira muito, no meu entendimento, meio mal intencionada, assim, porque infelizmente, quando você mistura as coisas, acaba dando errado. Então teve muito viés político envolvido no meu entendimento, assim, do que a gente conseguiu ver. Comercial. Viés político, muito viés comercial. Então essa onda de negacionismo começou na questão do lockdown, porque tinha muita gente que era contra. E assim, era uma coisa que era muito necessária e que, se fosse feita de maneira adequada, se as pessoas seguissem aquele negócio de maneira adequada... Gente, ficou 2 semanas em lockdown verdadeiro, o vírus não tem mais como circular. Essa que é a questão, porque depois de 2 semanas ele não transmite mais. Então quem tem, quem não tem, acabou, entendeu? Então o lockdown ele parte desse princípio, que a gente barra a circulação. Se não tem contato, barra a circulação. Então
o grande problema, enfim, para tentar arborizar menos o negócio, a gente tá falando de vacina. Então, para quem viveu essa realidade, bicho, foi uma coisa realmente sem precedente. E foi uma catástrofe, de fato. Foi catastrófico mesmo. E foi muito claro isso para qualquer pessoa que você perguntar que teve trabalhando, né? Eu trabalhei na pandemia de quando começou a quando esfriou, né? Então, tanto em emergência, quanto em paciente em UTI, quanto em paciente internado menos grave. E foi muito claro, à medida que a vacinação ela foi evoluindo, que a vacinação ela começou a ser ampliada. Naquela época que só tinha Coronavac, nem tinha AstraZeneca, nem tinha Oxford, nem tinha Pfizer. Naquela época, a gente viu gradativamente a quantidade de pacientes nas emergências diminuírem, velho. E foi muito claro isso. Era assim, eram 4 plantonistas numa sala vermelha que estavam trabalhando literalmente o tempo inteiro, não paravam. Tinha colega, principalmente as mulheres, que às vezes usava fralda, porque não... Pra ter que ir no banheiro, ter que sair pra ir no banheiro, você tinha que paramentar por completo. Tinha que usar fralda, porque pra fazer xixi ali era melhor fazer ali mesmo, entendeu? Então a gente começou a ver a gente ficar ocioso. E foi. Começou a vacinar, a gente começou o nível de ociosidade do trabalho começou a aumentar. Aos pouquinhos foi diminuindo a quantidade de plantonista, voltando pro normal e tudo mais. As doenças que comumente aconteciam começaram a voltar a acontecer. E aí, em relação à vacina, em específico, é muito triste a gente ver essa onda de pseudociências e de teorias conspiratórias e de assim, muito motivadas claramente por viéses políticos, interferirem tanto na vida das pessoas. Isso é o que entristece mais. Assim, a pessoa tá disposta a ir tão longe. Essa que é a questão. Porque questionamentos que as pessoas fazem sobre as vacinas, as principais foram em primeiro lugar, eu não quero ser cobaia. Esse era você não ótimo. Vai ser cobaia. Vou virar jacaré, não sei o que, aquela coisa. A gente teve também questionamentos a respeito de efeitos colaterais, né? Não, porque tomou a vacina e teve trombose, enfim, morte súbita, etc. Antes disso teve a questão dos medicamentos, ivermectina, cloroquina e tudo mais, que em determinado momento houve uma dúvida de fato. Peraí. Não, Ana Maria Braga? Isso. É porque em relação a isso, em determinado momento houve realmente uma dúvida. Eu cheguei a prescrever em um determinado momento. A gente não sabia nada. Saiu um trabalho indiano que mostrava que ivermectina in vitro suprimia, né, em laboratório, suprimia replicação viral. E isso foi uma prática que durou, assim, 2 semanas. Lembrando que in vitro é diferente em laboratório, né? Assim, aí é a coisa do método científico, né? A gente testa primeiro a coisa em laboratório e tal. E aí depois a gente precisa de um trabalho populacional, que a gente chama de um ensaio clínico. Então, a gente coloca primeiro... Geralmente, esse é o roteiro, né? A gente testa a coisa em laboratório, depois a gente passa para teste em seres vivos, geralmente animais. A gente pega lá o ratinho, testa... E aí depois, se esse medicamento se mostrar promissor, a gente faz um trabalho em pessoas e um grupo populacional pequeno, para que se eventualmente houver um dano, esse dano não ser grande. E a partir desse momento, se ele for aprovado nessa fase, a gente vai para a fase 4, que a gente chama aqui, essa coisa de estudo, fase 3, fase 4, circulou muito na mídia nessa época, né? E aí, fase 4 é um estudo populacional maior, né? E aí, naquela época, o desespero era tão grande que a gente estava com um estudo in vitro e a gente estava, tipo assim, estava começando a utilizar para ver no que dava, entendeu? Mas assim, foi por muito pouco tempo, porque, como eu falei, o método científico ele passa por etapas. Então, logo depois a gente teve ensaio clínico mostrando ineficácia completa,
E assim, a questão do medicamento ela é muito mais embaixo, porque a gente utilizar um medicamento. O princípio hipocrático principal é, em primeiro lugar, não faça mal. É a primeira regra do médico, entendeu? Antes de você querer fazer o bem, tenha certeza que você não está fazendo mal. E tratamento desnecessário, ele gera dano iatrogênico, né? Que é o dano pelo tratamento médico, ou tratamento de saúde no geral. Então você não tem benefício em relação à doença e você tem malefício em relação ao efeito adverso. Eu atendi pessoas com efeitos adversos muito graves, disfunção de medula óssea, de produção de célula sanguínea, disfunção hepática, por utilização desse tipo de medicamento. Então, e geralmente em doses cavalares, né? Então, teve essa fase dos medicamentos, e aí depois, quando o nosso santo graal chegou, A vacina? aí começou Queria que diga-se de passagem que foi o processo de criação da vacina foi muito rápido. Porque normalmente uma vacina dessa demora anos, né? Para ser feita. Não necessariamente. Não necessariamente. Obviamente, a situação pandêmica ela cria uma certa pressa nesse processo. E aí é aquela coisa que eu estava falando dos médicos, né? Então, o cara que era cirurgião, ele começou a vir para emergência, para UTI, para trabalhar. No mundo científico aconteceu isso também. Muita gente, pesquisadores de outras áreas, começaram a pesquisar virologia, imunologia, para contribuir com aquilo ali, entendeu? Então, de fato, houve uma corrida, mas uma corrida necessária. E, assim, hoje em dia a gente tem medicamentos que são desenvolvidos e que rapidamente estão sendo comercializados, né? O que aconteceu é que a gente conseguiu realizar esses trabalhos com as vacinas, e o viés, que esse é um viés verdadeiro de fato, mas que dentro de medicina tudo é custo-benefício. Meu trabalho como médico, cada medicamento que eu passo, ele tem um efeito adverso e eu tenho que considerar o custo-benefício daquilo. Meu trabalho como médico é esse, considerando que em primeiro lugar eu não vou fazer mal, então eu tenho o benefício daquilo tem que superar o risco. E aí, no meu entendimento, o viés que a gente poderia ter, né, é que num estudo por exemplo, um estudo de fase 4 numa população maior, a gente não teve tempo de estudar efeitos adversos a longo prazo, por exemplo. Porque de fato a gente teve pouco tempo. Mas volto a dizer, é uma situação na qual as pessoas estavam morrendo aos baldes. Era uma situação de fato catastrófica. Então, em situações específicas, se justifica. Essa pressa? Exatamente. Então, assim, e aí teve esse questionamento em relação a não quero ser cobaia. A gente utiliza medicamentos em fase 4 de estudo o tempo inteiro, velho. Mas isso não é um tipo de cobaia como as pessoas falam. Hipótese alguma, entendeu? É cobaia. Então, todos esses estudos, eles seguiram o roteiro natural do método científico, tá? E aí o pessoal fala muito de efeito adverso. Eu adoro essa. Porque vai dar trombose. Sabe o que é que dá trombose? Anticoncepcional, velho. Sacou? Mas porque o anticoncepcional ele aumenta o risco de trombose. Alguns tipos de anticoncepcional aumentam o risco de trombose, de fato. Os estrogênicos, né? Geralmente não tem estrógeno puro, geralmente é combinado com progesterona. A gente tem estrógeno com progesterona e tem os de progesterona pura. Os de progesterona pura não causam, o risco é menor, né? Você lembra do caso que teve uma indústria farmacêutica aí que fez um monte de comprimido de farinha do anticoncepcional? Mentira, não sabia. Não sabemos como foi, que eu não lembro que aconteceu, se foi um erro lá de elaboração, que era tudo de farinha, né? Não tinha placebão. Mas anticoncepcional, velho, pensa aí. Chocado. Sabe uma coisa interessante sobre placebo? O placebo funciona. Psicológico. Com certeza. Mas, eu te digo mais, não é nem o remédio em si, mas a figura de autoridade que receita.
E isso, a pessoa acreditar que aquilo vai funcionar. Mas por causa, exatamente. Por causa do médico que tá receitando. E o que acontece. Confiança. E o avó que dá o chá, o avó que faz a simpatia, isso é quantificável. Quando a gente vai testar um medicamento ou intervenção, a gente não. O ideal é que a gente não teste esse medicamento isoladamente. Dentro da medicina baseada em evidência, os trabalhos científicos com maior grau de evidência são os ensaios clínicos duplos cegos randomizados, que é basicamente a gente precisa comparar, e placebo controlado, que é basicamente eu vou oferecer essa intervenção, esse medicamento para esse grupo de pessoas, mas eu tenho que oferecer um comprimido igualzinho, sendo prescrito pela mesma pessoa, só que sem o princípio ativo, sem nada, só açúcar, farinha ou sei lá, qualquer coisa. Geralmente a gente consegue quantificar a potência do placebo. Na maioria das vezes fica em torno de 30%. Então, se houve uma melhora em 30% das pessoas, é placebo. Entendeu? Então o medicamento não tem que ser superior a nada. Ele tem que ser superior ao placebo. Porque o placebo é superior a nada. Entendeu? Sim, entendi. Sim. Isso é muito interessante. Você já presenciou isso? O placebo. Um efeito de placebo na sua área. Na minha. A pessoa tá com infecção, eu acho com alguma que coisa. Infectologia não tem como, não tem como, não. O vírus ele não costuma responder muito bem. A pessoa. Mas do ponto de vista sintomático, acontece com muita frequência. Acontece com muita frequência. Tem uma coisa que é. O pessoal que trabalha em hospital, principalmente hospitais menores aí, do interior e tal, sabe muito do que vão saber o que eu tô falando. Existe um levanta defunto, é um soro milagroso que as pessoas prescrevem nas emergências por aí, principalmente das cidadezinhas. A pessoa pega um frasco de soro fisiológico, aí coloca uma ampola de vitamina do complexo B e uma ampola de vitamina C, aí o soro fica amarelinho ali. Que lindo! E aí a pessoa tá com qualquer coisa, velho. É tipo assim. Pra dar um gás. Não tá desidratado nem nada, mas assim, tá sentindo uma dor de barriga, tá sentindo não sei o que, tô com uma fraqueza, porque tem muito isso também, de queixas inespecíficas, e a pessoa melhora mesmo, e assim, zero evidência, entendeu? Você já viu aqueles filmes antigos de 1918 e tal, que o cara chega na cidadezinha vendendo um tônico, alguma coisa assim, pra galera que cura tudo? Isso. Funcionava, o pessoal tomava, ficava e aí, tipo, às vezes chega a velhinha lá, não, minha pressão tá baixa, não sei o que, tô sentindo mal e tal, e você examina, não tem nada. Bota aí o negócio. Eu vou botar uma vitaminazinha no soro, aí coloca lá o mesmo remédio, só que esse não é amarelo, esse é transparente. Não, esse aí não me melhora não, o que me melhora é o amarelinho. É o mesmo negócio. Aí só o psicológico já tá pronto. Psicológico. Eu pensei em uma pessoa que tem, por exemplo, o vírus do HIV. Aí não funciona não, e o placebo. Pelo amor de Deus. Aí não vai funcionar. Inclusive... Pode funcionar do ponto de vista assim, de sintomatologia no curto prazo, mas o vírus ele não responde a placebo. Bora falar um pouquinho sobre HIV? Bora, mas a gente não terminou de falar da vacina. Tá, eu vou bora terminar, eu vou tentar ser vacina. sucinto. Sim, então assim, teve muito essa discussão e aí efeito adverso, eu tava falando disso. Sim. Então existem outros medicamentos, mas eu dou exemplo do anticoncepcional, vamos lá. Anticoncepcional aumenta risco de trombose. Não tome. O anticoncepcional oral, ele se destina a quê? A impedir a gravidez. Sabe o que é que aumenta muito mais risco de trombose do que o anticoncepcional? Gravidez. Então, quando a gente entra no custo-benefício do medicamento, a gente tá usando o medicamento para prevenir uma coisa que vai causar muito mais dano. Esse risco. Sim. Não necessariamente o dano, mas o risco do que a intervenção. E a vacina é a mesma coisa. A gente tem diversos trabalhos, mas muitos trabalhos já, ensaios clínicos bem feitos, demonstrando claramente a diferença de risco trombótico, que é de desenvolver trombose venosa profunda, que é o das pernas, né, que é mais comum, e um receio muito grande na infecção pela Covid, a trombose pulmonar, que a gente chama de TEP, trombolismo pulmonar, que realmente assim, causa morte súbita, de fato, e tudo mais. O risco relacionado à trombose da Covid grave versus vacina é 10 vezes maior. A razão de risco, e esse é um termo mais epidemiológico que a gente usa, mas assim, é literalmente 10 vezes maior.
Então a gente vai usar um medicamento. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala esse tipo de... Eu tenho que ter muito cuidado, principalmente, de dizer assim, aumenta risco. Aumenta, velho. Mas a gente uma intervenção que a gente está utilizando para prevenir algo que aumenta o risco muito mais. E é isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, ou às vezes não querem entender mesmo, né? Por conceitos prévios. Então, assim, inegavelmente, a vacinação ela foi um divisor de águas mesmo, assim, no processo, né? De adoecimento das pessoas e na retomada da vida normal. Estamos falando com um médico infectologista, tá bom? Doutor Ícaro Nunes. Só pra deixar claro, a gente tá falando tudo aqui baseado em evidências. A gente tenta ao máximo. É o melô do cientista, é evidências, né? Não é achismo, não é nada do tipo, são evidências não científicas. Não é a música de Chitãozinho Chororó? Não é. O título é legal, mas a música não tem nada a ver. Mas vamos falar do HIV. Sim. Tá. Como é que tá aqui em Jiquié? Pelo seu ponto de vista. HIV, vamos lá. Fazer aquela pergunta bem estrúxula, bem direta. Se morre hoje de AIDS? Morre, vamos lá. Morre, mas em sua maioria, o ponto principal é pessoas que recebem tratamento, não. Isso é bem claro. Porque antigamente, quando a pessoa sabia que estava com HIV, estava fadada à morte. HIV é uma pandemia que começou nos anos 80 do século passado, né? É estranho falar isso, mas é. Somos todos velhos, né? Perdura até hoje. Né? Eu mais que vocês. É verdade. Perdura até hoje. E a infectologia é uma especialidade que, assim, na minha residência, 60% dos pacientes que a gente acompanhava lá na nossa enfermaria eram pacientes com HIV e complicações relacionadas a HIV e AIDS, né? Então, assim, em relação à epidemiológica, a quantidade de casos e tudo mais, particularmente, eu não consigo ver um aumento proporcional local, assim. Aqui em Jequié, propriamente dita, meu contato com HIV ele é basicamente no serviço privado, né? Então, pacientes que procuram consultório e tudo mais. Eu não trabalho porque existe um centro de referência aqui e que a gente tem um infectologista daqui de Jequié que já está há muito tempo, que é o Dr. Rodrigo, abraço, meu colega, gente boa demais, e que ele é o infectologista desse serviço, né? E que assim, faz um trabalho fenomenal. Mas assim, na minha prática eu não consigo ver uma mudança epidemiológica, não. A gente montou na cidade de Piauí, que é aqui do lado, há pouco tempo, deve ter 2 anos, mas que está funcionando de maneira mais robusta, tem 1 ano e pouquinho, um serviço de atenção especializada a pessoas com HIV/AIDS e ISTs em geral, né? Então, aproveitar também para mandar um abraço para minha colega enfermeira Jane e a farmacêutica Janaína, que são minhas colegas, e para a nossa assistente social Flávia também, que é a equipe que meio que organizou esse serviço que não existia, né? E aí hoje a gente tem um serviço que já funciona, tem algumas cidades referenciadas. E na verdade, do ponto de vista de número de casos, eu não consigo notar uma diferença muito grande em relação ao que é publicado na literatura, né? Mas, tipo assim, de aumentar ou de diminuir, ou tipo, estável? De quantidade de casos, não. Obviamente, a quantidade de casos, os casos novos, eles vão surgindo, né? Mas, pelo menos na minha perspectiva local, não é algo alarmante. A gente tem lugares específicos, cidades específicas dos arredores, porque quando a gente monta um centro desse, a gente não atende só a cidade. A gente atende a cidade e os arredores, né? Então a gente sabe que tem cidades que são um pouquinho mais problemáticas, geralmente tem a ver com o nível socioeconômico ali, porque as pessoas têm menos acesso à informação e tudo mais, mas de fato é uma doença que já foi muito negligenciada. Hoje em dia o Brasil está retomando aí, houve nos últimos anos uma queda do ponto de vista assistencial, alguns vetos de incentivo do ponto de vista de governo federal mesmo, mas a gente tem voltado e assim, o
o sistema de tratamento de HIV/AIDS no Brasil, ele, ao meu ver, ele é exemplar. Porque se uma pessoa quiser comprar um antirretroviral para tratamento, ele não consegue. É um tratamento, esse sim, é um tratamento universal, de distribuição universal pelo SUS. Então, é um tratamento gratuito mesmo, né? Gratuito entre aspas, né? Porque nós como contribuintes, né? Mas assim, então toda pessoa vivendo com HIV, ela tem acesso aos serviços, né? Assim, obviamente a gente se depara com a dificuldade do SUS, demora para agendar e tudo mais, mas nesse quesito a gente tem um calendário muito, muito organizadinho, que o paciente precisa passar por uma reavaliação ali e tal. Então são serviços que hoje funcionam muito bem, na verdade, né? Tanto aqui o CAT quanto lá em Jequié, quanto lá em Piauí. É coquetel ainda? Se fala em coquetel? Que antigamente tinha coquetel, azeitei, não sei o que, aquela coisa. Então, falou da questão de tem gente que morre ainda e tudo mais. E casa muito bem com isso. E tem a ver com o contexto histórico mesmo. No começo da pandemia, tem uma aula que um professor meu dava, Dr. Carlos Brits. Ele é um dos maiores pesquisadores e infectologistas relacionados aí a HIV/AIDS do Brasil e tal. E ele tinha uma aula sobre história do HIV que era bonita demais. Era uma aula que a gente saía emocionado do negócio, velho. Era muito, muito bacana mesmo. Aquela aula de dar gosto de ver. A gente saía emocionado do negócio. E assim, o início da pandemia do HIV foi realmente aterrorizadora, porque era uma doença de fato que ninguém sabia nada a respeito. Os primeiros medicamentos, demorou alguns anos do surgimento dos primeiros casos até a identificação do vírus, até o sequenciamento do vírus. Aí 1 ano para identificar, assim, alguns anos para identificar, mais 1 ano para conseguir sequenciar. E aí depois de mais 1 ano ou 2, o primeiro antirretroviral, que são os medicamentos que a gente usa para, que o HIV ele é um retrovírus, né? Que a gente usa para tratar, foi cunhado. Só que eram medicamentos que não eram muito bons, né? Então, eram medicamentos que a gente precisava de doses muito grandes, a gente precisava tomar muitos comprimidos por dia, e dava muito efeito colateral. E aí, nessa época... E aí, rapaz, variava. Tem um medicamento que chama Ritonavir. A gente usa ele até hoje, mas a gente usa ele em dose baixa, em algumas situações muito específicas, como booster do tratamento real, né? Pra dar um tchan, uma booster. Empurrada. Mas que a gente utilizou em certo momento. Eu não tava lá, mas assim, meus antecessores, os gigantes nos quais eu subi nos ombros, eles utilizaram e tudo mais como tratamento mesmo. E a gente precisava usar os relatos 18 comprimidos por dia desse remédio. 18 por dia? 18 só desse, entendeu? Caramba. E aí era uma diarreia terrível, o paciente não conseguia ganhar peso, em hipótese alguma, ele já estava emagrecido por conta da doença e por aí vai. Então assim, por muito tempo esse termo coquetel ele foi utilizado e era factível. De uns bons anos para cá, a gente tem tratamentos, assim, quando eu estava na faculdade, há algum tempo atrás, o tratamento de primeira linha era a combinação de alguns medicamentos, de 3 medicamentos, formulados em pílula única. E era pílula única diária, entendeu? Depois, a partir de mais ou menos 2016, aí uma nova classe de antirretrovirais surgiu e a gente não tinha tecnologia ainda para juntar tudo em um só, a gente tomar dois comprimidos, que é o tratamento de primeira linha até hoje, né? São 2 comprimidos diários. Cada vez que esses medicamentos vão sendo descobertos, a quantidade de efeito colateral diminui, a potência aumenta. A potência hoje dos medicamentos é absurdamente superior do que era antes. E a gente conseguiu situações, nos meus pacientes, 2-3 meses de tratamento, já não tem praticamente vírus circulante, entendeu? Atualmente, só pra gente entender que hoje em dia o estigma é muito maior do que a doença, certo? Obviamente a doença quando tratada, e né? a discriminação também. E o estigma social e tudo mais, né? E a primeira consulta do paciente com HIV é uma consulta que demora 2 horas, porque
é a tentativa incessante de tentar recuperar a sensação de normalidade daquela pessoa, né? Eu lembrei daquele filme Filadélfia. É, um filme legal. Tom Cruise, né? Tom Cruise não, Tom Hanks. Ele... Não sei qual é esse filme, eu acho. Fantástico. Ele, Por nome, naquela eu não lembro. época, ele exprimiu de uma forma assim bem verdadeira a discriminação que existia para quem tinha o vírus HIV. Então, assim, o tratamento, velho, hoje em dia é seguro demais. A gente estava comentando ali fora que eu já tive acidente com material pérfuro cortante durante a residência médica e que eu fiz tratamento. Fiz tratamento pós-exposição, né? No caso, me acidentei em um procedimento e tive que... O que acontece? Acontece. E foram 28 dias tomando medicamento, 2 comprimidinhos por dia. Não senti literalmente nada. E funciona muito bem, taxa de bloqueio mais de 98%, entendeu? De fato, funciona muito bem. Então, assim, hoje a gente tem muitos conceitos e eu acho que é importante a gente passar isso para tentar conscientizar as pessoas mesmo. Eu falo muito com meus pacientes assim, rapaz, e isso é com total sinceridade. O tratamento de HIV hoje, ele é muito menos penoso para a vida da pessoa do que um diabético. É muito menos. O diabético, ele não pode comer o que ele gosta. Ele muitas vezes tem que tomar insulina, que tem que ficar tomando injeção. Às vezes são 4 furadas no dia. Verdade, tipo assim, verdade. entendeu? Às vezes, a maioria das vezes a gente não usa um medicamento só. Você tem que tomar um medicamento que é no café, no almoço e no jantar, um outro medicamento que é em jejum e um outro medicamento que é depois do café. Chega um ponto que a doença evolui que você tem que tirar um desses medicamentos, colocar insulina, e você coloca uma furada de manhã e uma de noite. Não dá certo, você tem que associar outro tipo de insulina nas refeições. E mais remédios, mais medicamentos. E ainda tem toda essa coisa, você não pode... O ideal, né? Pelo menos assim. Não pode assim, né? Modificar completamente os hábitos alimentares, né? Tem caso extremo que chega a amputar, né? Aí são complicações, né, do diabetes. Então, obstrução de artérias, que gera antigamente a gente conhecia como gangrena e tudo mais. Por conta da circulação, né? Exatamente, prejudica a circulação em um nível que tem que fazer amputação de fato. Então, o tratamento hoje para HIV, ele é seguro, eficaz. A gente tem um termo que iniciou como termo técnico, mas hoje em dia é muito conhecido na comunidade portadora do vírus HIV, que é indetecção, é o conceito de indetecção. O nosso alvo terapêutico, a gente tem um exame que a gente faz, um exame de sangue, que a gente faz nos pacientes com HIV, que é a carga viral. Então isso é uma maneira de estratificar, de classificar a doença. Pô, a carga viral muito alta, a carga viral mais baixa e tudo mais. Nosso objetivo atual com o tratamento é a indetecção dessa carga viral. O que é que isso quer dizer? A quantidade de vírus, a carga viral basicamente mede e conta quantos vírus tem por milímetro cúbico de sangue. Quantas unidades de vírus tem. A indetecção, ela tem tão pouco que o exame não consegue detectar. Não quer dizer que não tem, mas tipo assim, é muito pouco. É irrisório. Inclusive irrisório do ponto de vista clínico. Porque a partir desse momento, essa pessoa ela não adoece. O HIV, ele faz a pessoa adoecer pelo próprio ciclo de vida dele. Ele utiliza uma célula... O fato dele ser um retrovírus, que eu falei mais cedo, ele não consegue se replicar de maneira autônoma. Ele tem que utilizar a maquinária celular, né, do hospedeiro para se replicar. Então, nesse processo, ele adora uma célula do nosso sistema imunológico em específico, que são os linfócitos CD4, irrelevante, mas... Os linfócitos. São as células de defesa. Um tipo específico de célula de defesa que funciona modulando, organizando, é o maestro da resposta imunológica, entendeu? E ele utiliza essa célula para se replicar. Nesse processo, essa célula morre. Ele gasta tudo, é uma formiga. Então, chega e come, gafanhoto, come tudo e vai embora. E o adoecimento acontece não pela presença do vírus, e sim pela queda consequente desse tipo específico de célula de defesa, tá? Então,
a história natural da doença é a quantidade de vírus sobe, a imunidade desce. A partir de um ponto que a imunidade desce, essa pessoa está suscetível a infecções oportunistas, né? Uma infecção que não aconteceria numa pessoa com imunidade normal. E aí, então, a neurodivergência aqui, tá? Então, eu te entendo, eu te acolho. Eu tava falando do conceito de indetecção, era isso. Então, a gente utiliza a partir do momento que esse paciente se encontra com carga viral indetectável, ele inclusive se torna incapaz de transmitir a doença por via sexual. E aí, no caso, você já pode falar que tá, tipo, desativado? Não é necessariamente desativado, mas suprimido, sim. Porque já tem esse termo, né, de desativado. Para HIV, a gente não utiliza, a gente suprime a replicação do vírus, né? Então, assim, a gente suprime a multiplicação do vírus. Então, a gente suprime num nível que essa pessoa ela se torna incapaz de transmitir sexualmente essa doença. É mesmo uma pessoa com HIV? Sim, claro. Pode ter relacionamento sexual sem camisinha e de boa. Demais. E não passar o vírus. Esse estudo ele foi um estudo muito grande muito importante. Foi por volta de 2016 também, se eu não me engano. E que cunhou esse termo, que é indetectável. O termo não, né? O dizer. Indetectável, a expressão indetectável é igual a intransmissível, né? Então, que acompanhou milhares de casais que a gente chama de soro diferentes, né? Que são um é HIV positivo e a outra pessoa é HIV negativa. E acompanharam esses casais que já tinham uma prática de não utilizar preservativo e acompanhou por muito tempo, anos ali, e conseguiu mostrar que as pessoas que estavam fazendo tratamento regular e com carga viral indetectável, elas não houve transmissibilidade, foi 0. Até teve, essa é fofoca do trabalho, até teve uma porcentagemzinha. Quando a gente foi genotipar, ou seja, identificar a genética do vírus, nenhum dos pacientes que positivaram ao longo do estudo tinham o mesmo vírus do parceiro ou da parceira, ou seja, pulou a cerca, né? Pulou a cerca. Então não foi do parceiro ou da parceira que estava fazendo o tratamento certinho, entendeu? Então a partir desse estudo isso foi uma modificação tremenda. Eu tenho pacientes que eu acompanho soro diferentes que tiveram filhos, pô. Tipo, o marido soro negativo, a esposa soro positiva ou o contrário, e eles engravidaram, tiveram filho. Então a gente tem filho e pai ou mães. O filho tem algum vestígio do HIV? Nada. Porque a gente tem tanto a mãe tem que o ideal, se a mãe for soro positiva e tiver em gestação, o nosso objetivo é mantê-la indetectável ao longo de toda a gestação, ou o máximo possível, né? O risco maior de transmissão não é durante a gestação, é durante o parto, né? E aí a gente tem outras medidas também. Durante o parto a gente faz medicamento. Geralmente a via de parto vaginal ela é menos utilizada justamente porque há muito contato com mucosa, sangue, etc. Mas a segurança é muito grande. Então, depois de toda essa explicação, pessoas morrem de HIV sim. Infelizmente a gente ainda convive com essa realidade. Mas bem menos do que antigamente. A pessoa que vem a morrer por complicações relacionadas ao HIV são as pessoas que não fizeram tratamento. Algumas pessoas elas não fazem opção. Às vezes por opção e às vezes por completa ignorância, entendeu? Então essa é a realidade. Hoje a gente tem tratamentos que são muito seguros, são muito eficazes. Eu tenho pacientes que depois de 2 meses, 3 meses, eles já estão indetectáveis depois de iniciar tratamento, entendeu? Então é de fato uma coisa muito... É uma fase muito boa a que a gente vive hoje em relação a HIV. De fato, as pessoas recuperam completamente a vida normal, assim, completamente normal mesmo. A maioria dos meus pacientes nunca... A coisa da AIDS, né? Tem muita gente que... É AIDS do HIV. Então, HIV é infecção. AIDS é a doença. A gente só tem AIDS quando a imunidade ela cai a um nível específico, né? E a maioria dos meus pacientes nunca tiveram AIDS na vida. Tem HIV, mas nunca tiveram AIDS.
Daí a importância existe essa recomendação, toda pessoa adulta realizar testes sorológicos no seu check-upzinho aí que você faz. É importante, realizar testes sorológicos anuais, né? Eu, como profissional de saúde, como infectologista, eu faço teste sorológico semestral. Independente, meu amigo. Eu sou casado, eu sou monogâmico, eu não pulo a cerca, minha mulher é fiel, não sei. Velho, independente disso. Faça o seu teste. Por quê? Porque o início precoce do tratamento é o que gera essa situação na qual a pessoa tem HIV e nunca adoeceu, nem nunca vai adoecer. Entendeu? Não desenvolveu a doença. O vírus está lá, suprimido, a vida toda da pessoa. Hoje, nossa maior preocupação nos congressos, a gente não tem mais preocupação de o medicamento é potente, não é potente, falhou, não falhou. A gente não tem esse tipo de preocupação mais, assim. Nossa preocupação maior, duas. Paciente que não adere bem ao tratamento e tentar traçar estratégias para melhor adesão. Porque realmente a má adesão terapêutica, ela gera resistência ao medicamento. Então, essa é uma preocupação. E saúde cardiovascular no longo prazo. O HIV hoje, a gente, como uma doença crônica, assim como a hipertensão, diabetes, aumenta o nosso risco de adoecimento por doenças cardiovasculares, infarto, AVC e tudo mais. E o HIV ele não é diferente, é uma doença crônica, né? Então, nossa preocupação é como é que a gente vai dar longevidade, uma longevidade maior, não do ponto de vista do HIV em si, mas das comorbidades que podem surgir ao longo da vida, entendeu? Então, nossa preocupação maior não é mais o paciente tal. É o paciente que não adere ao tratamento e longo prazo de comorbidades, assim. Como é que a gente vai tratar melhor o paciente que tem diabetes? Como é que a gente vai tratar melhor o paciente hipertenso? Como é que a gente vai tratar melhor o paciente dislipidêmico, que tem colesterol alto, né, popularmente conhecido? E por aí vai. Então, respondendo a sua pergunta, morrem pessoas de HIV, sim, infelizmente, mas muito fruto de, na maioria das vezes, desinformação ou desesperança também, infelizmente. Ícaro, a gente tem que agradecer a sua vinda aqui, que eu acho que foi tão rico de informação. Verdade. É isso, eu que agradeço. E eu acho que se deixasse aqui, a gente ia virar a noite. Eu falo demais. Não, mas tem muito assunto. Eu tenho uma sorte. Muito interessante. Tem muita pergunta. Eu queria falar de tuberculose, brincadeira. Não, eu tinha muita pergunta. Eu tinha falado, como eu comentei contigo, falar sobre doença de Chagas. Tem muita coisa. Mas isso é bom. Teve campanha vacinal de influenza agora, recentemente. Mas é importante todo mundo se vacinar, né? Com certeza. A gente tá vendo. Só vou abrir um parênteses, desculpa, porque isso aqui é minha função social. Vai. A gente tá vendo, depois dessa questão da vacina aí que a gente já conversou, a gente tá vendo um declínio nas taxas vacinais, assim, de maneira absurda, velho. E não só em relação à vacina da Covid, que foi o alvo principal, mas em toda a vacinação. Isso é triste demais. A gente não sabe a sorte que a gente tem de viver na época que a gente vive. Velho, hoje em dia uma pessoa pobre financeiramente falando, ela tem uma vida muito melhor do que os reis de antigamente. E isso tem muito a ver com os avanços. E vacina, velho, foi o que fez, assim, uma porcentagem muito grande do aumento da longevidade, da expectativa de vida tem a ver com isso, do declínio de mortalidade infantil tem a ver com isso, entendeu? E aí por exemplo, a cobertura vacinal para influenza esse ano de grupo de risco foi irrisória em relação ao que era, entendeu? Então essa onda ela vem acontecendo e é muito complicado, é muito triste isso. Então assim, vamos procurar se informar em fontes oficiais, vamos procurar se informar com pessoas que realmente têm informação para aquilo. Vamos procurar se informar onde a gente deve se informar. E bora se vacinar, né? Vamos se vacinar, gente, pelo amor de Deus. Grupo de risco, vovó, vovô, criança, pessoas com doenças crônicas, diabéticos, pessoas com doenças autoimunes, vão lá tomar sua vacina da influenza, pelo amor de Cristo. Vocês nunca viram um raio-x de uma pessoa com influenza grave, pelo amor de Deus. Toma sua vacina, por favor. É um médico infectologista que está falando, Você tá de bom. paciente, você atende aqui
algum local? Atendo sim. Aonde é que você atende? Hoje eu faço consultório no Hospital Santa Helena, Certo. no Centro Médico. Atendo lá às segundas-feiras. Infectologia é uma especialidade que é muito mais hospitalar do que ambulatorial, né? Assim, a gente tem ambulatório, obviamente, mas Você fica mais por trás. Não, né? a maior demanda é o paciente internado, o paciente mais grave e tudo mais, né? Controle de infecção intra-hospitalar. Então, assim, atuo como infectologista prestando assistência aos internados lá no Hospital Santa Helena também, faço consultório por lá. A gente trabalha num serviço de estomaterapia, que é cuidado com feridas crônicas, infecções crônicas cutâneas. Aqui em Jequié também lá no Hospital Santa Helena. Aqui em Jequié também eu dou aula, né? Sou professor de clínica médica. Abraço para os alunos aí, segunda-feira tem aula. Anemias carenciais, né? Já liberou o assunto. E trabalho bastante em Piauí, aqui do lado também, no Hospital Clínica São Roque, que assim é um privilégio trabalhar lá, de verdade, apesar de ser uma cidade pequena, é um hospital que tem um corpo clínico assim muito bom, um pessoal muito bem formado, um pessoal que é da cidade, foi para fora, se especializou muito bem e voltou para servir aquela população. Isso eu acho bonito demais. Eu tenho muita sorte de gostar muito do que eu faço. Eu sempre digo isso. Eu tenho sorte que a maioria das pessoas às vezes não tem. Infelizmente, pela necessidade de ganhar grana, às vezes as pessoas fazem uma coisa que não gostam, mas eu tenho essa sorte. E eu vejo, às vezes, quando a gente encontra colegas que a gente compartilha isso, vê realmente é muito Trabalhar legal. com o que gosta não é trabalho, né? Verdade. Eu sempre digo assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia trabalhar menos, mas eu ia, entendeu? Ia continuar trabalhando. E no Hospital Geral de Piauí também, que é o Hospital do Estado, né, vinculado à CESAB, da rede da CESAB, é um hospital que eu trabalho lá desde que eu voltei para cá. Eu sou coordenador do setor de clínica médica, né, então tem um grupo de médicos muito queridos, muito competentes, que a gente vem trabalhando junto há muito tempo e tentando melhorar a assistência por lá. A gente tem passado por muitos avanços, trabalho como infectologista lá também. E consultório, assim, quero uma consulta com infectologista. Então a gente tem aqui em Jequié, lá no hospital, no Hospital Santa Helena, e em Piauí eu faço consultório no Hospital Clínica São Roque. Então, se alguém precisar de alguma ajuda... Deixa aí o Instagram. Qual é o seu Instagram? Vamos colocar aqui, ó. Você acredita que eu não tenho certeza, mas eu acho que é DR Ícaro Nunes. Não importa. Vai estar aqui, ó. Não, eu não vou vai passar estar essa aqui vergonha. pra você. Quer dizer, já passei, né? Ai, confira. 100% desmoralizado, não. Confira. Porque, pra você ter uma ideia de como eu sou uma pessoa assim. Quando ele procura ali, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do Zé Delivery, ao Lion e ao Thiago aí. Muito obrigado, viu, gente? Mais uma vez. Estamos muito felizes. Ó, entrega. E também a La Forneria, pela pizza maravilhosa. Ai, vocês viram? Eu tava comendo aqui o tempo todo. Não resiste. Não resiste. Jamais. Achou? Achei. DR Ícaro Nunes, tudo junto. Então, DR Ícaro Nunes, tudo junto. Pode vai estar aparecendo aqui, ó. Eu tô tentando ao máximo ser mais... A ideia foi essa. Eu tinha um Instagram pessoal de postar coisas do cotidiano, como todo mundo usa. Mas eu comecei a me afastar mais dessa coisa, até por questão de tempo livre e de aproveitar mais o tempo. Passei um tempo sem utilizar o Instagram, e aí depois a gente voltei com essa proposta de tentar fazer um Instagram profissional. Então já teve épocas de eu estar mais ativo, épocas de eu estar menos ativo, mas a ideia é que eu gosto muito dessa coisa de ensino também, de informação, divulgação científica e tudo mais. Então a ideia é que a gente esteja cada vez mais ativo, né? Eu vou tentar ao máximo trazendo mais informação. O que não é fácil. O pessoal gosta bastante. O difícil é realmente achar tempo mesmo. Vamos brindar aqui a sua... Minha canequinha do Batman. Vamos muito brindar. Nós que agradecemos, tá? Agora, ó, a gente tem ainda muito papo aí pra um episódio, né? Vamos chamar novamente. 2 aí, porque precisamos falar sobre agora, o mundo senhora, geek. me avise com antecedência. Avisarei, prometo que avisarei. Não, eu saí correndo, mas assim, Júlia é uma pessoa muito especial.
Ela é uma amiga muito De querida, anos. de muito tempo. E aí eu não tive como recusar esse pedido. Júlia, finalize, por favor. Então agora a gente já pode se despedir de você, tá? Você já pode fazer o seu pedido. Se não fez ainda, faça. Tanto no Zé Delivery quanto na La Forneria. Sexta-feira, não esqueça, uma pizzazinha cai bem. Manda uma pizza lá pra casa. Tá vendo só? Não, você já comeu aqui. Eu vou lá. Amanhã. Eu vou lá, meu fim de semana vai ser lá. Siga a gente em todas as redes sociais, tá? Lembrando novamente pra todo mundo que não quer perder os nossos episódios, estamos no Spotify. Você não precisa ficar atento a vídeos. Temos os nossos programas gravados, ó, só áudio, tá bom? Áudio e vídeo. O Spotify tá com áudio e vídeo também. Não, vai no trânsito, né? Você vai Não, escutar. Você vai escutar. Você vai áudio. escutar. E é isso, finalizamos agora o nosso segundo episódio da terceira temporada com o nosso primeiro convidado, Dr. obrigado. Ícaro Nunes. É uma honra estar aqui, muito obrigado. O papo foi ótimo. Foi fantástico. Valeu super a pena. E se vacinem, por favor. Valeu, gente. Se vacinem. Até semana que vem. Um beijo, tchau. Ó. Beijo.